rápido. Então o que acontece? Se você está sempre exercitando, vai desenvolver. Se deixou de exercitar, vai atrofiar. E aí, quer ver uma coisa interessante? Praticamente todo mundo que está aqui é da minha geração, né? E aí, por exemplo, se a gente for observar, há um tempo atrás, a gente guardava endereço e telefone na cabeça. Hoje, quando você pergunta, geralmente para um adolescente, qual é o número do celular dele, ele não sabe. Ele fala assim, vou mandar uma mensagem para você, você sabe o meu número, depois você me diz qual é o meu número, por favor. Entendeu? Por quê? Porque ele é de uma geração que ele não ocupa mais a memória com essas coisas. Porque ele tem a tal da memória digital, né? A gente, como é de um outro tempo que não tinha isso, a gente era obrigado a aguardar, né? Então, eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava ali onde o pessoal chama de Mangueirinho, agora é o mercado, né? Mas ali era a minha casa. E aí nisso meu pai falava, onde você mora? Rua Saldanha Marinho, número 16, casa 3. Tá dando para entender? E aí eu ficava com aquilo na cabeça, qual o seu nome? Orlando Julião da Silva, o nome do seu pai, Orlando Julião da Silva, o nome da sua mãe, Maria de Lourdes Batista da Silva. Então, e ficava aquilo na cabeça. Para quê? Se, por exemplo, alguém, né, me achasse na rua, o caminho é esse, né? E aí nisso ficava aquilo na cabeça. E eu não sei se dá para perceber que você vai deixando de exercitar o cérebro, você vai perdendo aquilo. Entende? Se você observar, quais são as matérias que você lembra na época de escola? As que você ainda usa. Então, se você ainda usa determinado tipo de coisa, a maioria de nós, somar, subtrair, multiplicar e dividir, a gente lembra, porque a gente usa. Quer dizer, hoje a gente lembra menos por causa da calculadora, né? Então, mas a gente já lembrou mais. Então, a questão da língua portuguesa é a mesma coisa. Existem coisas que a gente lembra, porque a gente usa. Tem coisas que a gente não lembra, porque não usa mais. A mesma coisa na espiritualidade. Tem coisas que vão fazer parte da nossa vida. Tem coisas que não vão fazer parte da nossa vida. E aí, quando for ver, já era, né? Então, essa é a proposta. Aí talvez você se pergunte, tá, mas e a lição a gente não vai ler? A minha proposta não é pegar a revista para ler. A minha proposta é conversar a partir do que a gente tem na revista, sim. Por exemplo, eu faço uma provocação no início. Se você olhar aí na página 12, você vai olhar, né? Quando você olha para o Novo Testamento e compara o ensino apostólico com os ensinos dos pregadores da TV e do rádio, parece que alguma coisa foi alterada ou nada mudou. Entende? E aí a gente tem que se perguntar. Quando, por exemplo, você lê Atos dos Apóstolos, quando você lê as epístolas paulinas ou as epístolas gerais, e você assiste a um programa evangélico na televisão, está a mesma coisa ou tem alguma coisa diferente? Entende? É uma coisa para a gente se perguntar. E aí, se a gente não tiver isso em mente, aí complica, né? Eu vou para o primeiro ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos seguir. Aí nisso, o primeiro ponto é que tanto o crente perdido quanto o salvo imaturo, ambos buscam outro evangelho. Aí talvez alguém diga assim, poxa, mas por que outro evangelho? Bem, se você olhar, tem umas letrinhas miúdas aí na página 13, que são notas de rodapé. E elas não estão aqui só para eu mostrar que eu estudei não, tá? Elas estão aqui para, de alguma forma, abrir um parênteses para falar de uma coisa que não dá para a gente explicar dentro da lição. E aí, por exemplo, a gente observa que a gente vive um tempo em que há uma certa adoração ao
teu ego, né? E o que seria ego? Ego é uma palavra grega que significa eu, na língua portuguesa. E, infelizmente, qual é a mentalidade da gente hoje? É uma mentalidade de cliente. A gente, de certa forma, está querendo o quê? A gente está querendo um tratamento como quem vai a uma loja. Eu fui à igreja e ninguém fez isso, ninguém falou aquilo, ninguém não sei o que lá. Peraí, eu estou indo na loja de sapato, eu estou indo comprar um liquidificador, ou eu estou me reunindo com pessoas que nasceram de novo e querem viver uma nova vida. Mas o fulano não fez isso para mim, o fulano não sei o que e tal. Aí o que acontece? A pessoa, ela entra no estabelecimento entendendo que ela está entrando num estabelecimento comercial, como se ela precisasse ser atendida. E a questão principal não é essa, porque o Filho do Homem não veio, né, para ser servido, mas para servir. E a tendência da gente é o quê? A tendência da gente é viver numa caminhada em que a gente quer que as pessoas nos sirvam, a gente quer que as pessoas nos atendam, a gente quer que as pessoas nos agradem. Tenta entender o seguinte: como é que alguém vai gostar de uma igreja se ela vive ouvindo que ela é pecadora todo dia, sendo que nos outros lugares ela só escuta que ela é especial? Ué, meu Deus do céu, mas o que se pode fazer? A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que as pessoas que não se convertem, não entregam sua vida a Jesus, vão para o inferno. Ué, eu posso não gostar de determinado termo, mas a Bíblia diz, né, que determinadas práticas são práticas que estão relacionadas a pessoas que não herdaram o reino de Deus. Mas fulano foi muito bom, tá? Foi muito bom, mas sem Jesus, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, assim, querendo ou não, o ministério cristão é um ministério de desagrado. O pastor, ele pode ser o cara mais legal do mundo, mas ele vai acabar desagradando alguém. O pregador, ele pode ser aquela pessoa mais carismática, mas vai chegar uma hora que ela vai incomodar com algo que ela vai falar. Sempre vai ter alguma coisa de desagradável. Por quê? Porque nós não estamos numa reunião de cristãos como quem está indo para um cinema que tem que ser um filme legal, senão eu não gosto. Tem que ser uma música legal, senão eu não gosto. Não, porque eu não sou um cliente. E eu não estou indo para um evento de entretenimento. Eu estou indo adorar a Deus, me reunindo com os meus irmãos de fé. Essa é a proposta, né? E aí, tanto o crente perdido quanto o salvo imaturo, eles, de certa forma, eles estão, como é que eu posso dizer, numa caminhada, né, de uma falsa espiritualidade. Eles estão numa caminhada, né, em que dizem que Deus está em primeiro lugar, eles dizem que os outros são importantes, mas na maioria das vezes não é assim. O seu Deus é o seu próprio vento. Pois não, Roberto? Só fala um pouquinho alto. Eu estudei essa lição de respeito. Você é um gênio. Na minha linguagem, eu estudei respeito, duas vezes. E esse eu queria comentar sobre essa passagem com você. Muito perdido. Nós mais vê hoje em dia muito perdido. Sem confiança em Deus. As pessoas não estão acreditando mais. Crente velho de casa. Crente velho de casa. Crente velho de casa. Não estão mais acreditando. Terça-feira, eu fui convidado para uma pregação da primeira da Faculdade Preto, do seminarista de Pará. A professora dele falou para mim: você foi lá no Gato Preto? Não estou acreditando mais no irmão, está acreditando mais no celular do que na pregação. E ele está falando para mim que não está acreditando mais com os irmãos lá. Não tem mais, parece que os irmãos têm sem fé. As pessoas estão orando sem fé, sem acreditar, não precisa acreditar. Entendi.
perdido. Precisa crer que Jesus não é. Você fala com o comentarista aqui, a pessoa fica acreditando no outro, porque o pastor quando ele está orando ora, parece que o mundo acontece, mas a oração dele não vale nada. Nós temos que acreditar no Cristo Jesus e crer que a nossa oração faz efeito. Nem que você esteja falando assim, Senhor, eu preciso disso. Deus ouve. Deus ouve. Eu estava no centro da cidade e um advogado falou assim para mim, por que você não atende muito seu celular? Eu falei, eu ainda uso a oração antiga de Deus é responde. Eu ainda uso o método antigo e Deus responde. Mas eu falei, sem crer, nós estamos vendo muita. Várias igrejas que você quer de Deus também, os irmãos fracos, assim, eu não acredito mais. Como você disse que eu mais vai? Quando você fala até na Assembleia de Deus, fica parecendo que assim, nos batistas é justificado. Não acredita mais. Porque eles se mostram mais. Então, não acredita, precisamos acreditar. Os crentes estão muito bem perdidos. Você anotou aqui. Eu vi muito essa passagem. E o apóstolo Paulo aqui já faz, não precisamos acreditar, ele mostrou ali. Mas que ele também, agora não vê um cara na televisão, aí o cara prega aquele negócio todo. Olha! Eles acreditam, parece que aquele cara tem mais poder que ele olha. Parece que a oração dele está mais efeito que ele não vai aqui. Mas quando ele está na televisão, se o pastor não está, parece que lá tem mais poder. É isso mesmo, o pastor fala, meu Deus, essa oração dele, o progresso dele aqui, pega essa igreja, aí eu fico em casa dele, meu Deus, ajudou o pastor Paulo, o cara chorando na nossa igreja, pedindo graças a Deus. Mas quando eu vejo a oração dele, aquela oração daquele cara lá na televisão, parece que aquele cara, quando ele ora, parece que o mundo devasta, não é nada daquilo. Então, e aí a gente observa, né, essa questão, né, de a gente estar acreditando em algo que não é o Evangelho. E a gente tem que ter esse cuidado. Só que, por exemplo, o Roberto, né, como ele estudou, né, e ele tem um salvômetro, ele sabe que está cheio de crente perdido aí. Mas a lição coloca crente perdido ou salvo imaturo. Por quê? Porque às vezes o indivíduo ele pode ser um joio, né, disfarçado, mas ele pode ser um trigo que ainda está verde. E a gente, como não sabe quem é quem, aí eu volto para aquele corinho, né? Toma conta da sua vida. Toma. Entendeu? Porque acontece? Eu não sei se vocês são salvos, mas eu posso olhar para cá para dentro e verificar o seguinte: qual é a minha atitude em relação ao pecado? Qual é a minha atitude em relação a Deus? Qual é a minha atitude em relação à igreja? Qual é a minha atitude em relação a mim? Qual é a minha atitude em relação aos pecadores que cometem o pecado? Pode parecer bobeira, mas são indicadores, né, do tipo de ser, de natureza que eu tenho. Então é importante a gente pensar nisso. Eu sei que eu já disse indiretamente isso aqui, mas agora eu também estou reensinando, né? E aí vamos lá, nesse caso aqui, oi. Ainda dentro desse assunto de maturidade, então quando a gente observa alguém buscando além do que se é falado na Bíblia, então é o imaturo. Pode ser um e pode ser outro. Tá dando para entender? Porque o que acontece? Pegando o raciocínio do Roberto, digamos, não tem problema de eu ouvir o pregador, né, lá na televisão e extrair algo de bom do que ele falar. O problema não é esse. O problema é de eu atribuir mais poder a um mero ser humano por causa da mídia. Entende? Então é aquele caso. Por exemplo, a Bíblia não diz, por exemplo, que seria pecado você pegar a bolinha, né, digamos, né, suponhamos, perdão, o nome do seu esposo? Fernando. Digamos que de repente o pessoal, poxa, vou pegar o lenço do Fernando, porque se eu pegar o lenço do Fernando, né, e passar aqui vai sair esse espinho. Estou dando um exemplo. Aí, nisso, o Fernando não está pregando que o lenço tira espinho, como
aconteceu lá no episódio de Paulo. Paulo não estava distribuindo lenço. As pessoas que pegavam o lenço e, opa, eu vou usar isso aqui e vai passar o problema da enfermidade. Como o caso de Pedro. Pedro não dizia assim, olha, fiquem aqui que a minha sombra vai passar, né? E a minha sombra vai passar, você vai ser curado. Não, as pessoas é que iam e opa, Pedro, eu vou ficar aqui porque o último que ficou perto da sombra de Pedro foi curado. Então, assim, existe a coisa que é extra-bíblica, existe a coisa que é antibíblica. O problema não está relacionado ao fato de, assim, digamos, a Bíblia não tem YouTube. Qual o problema? Está dando para entender assim, eu prego, coloco lá o vídeo no YouTube e o pessoal assiste a mensagem. Isso aqui, se nada der errado, vai aparecer no meu canal de YouTube. Roberlange me deu uma palavra simples, tá bom? Aí isso vai aparecer no meu canal de YouTube e o pessoal vai assistir. Aí, digamos, a oração que o pastor Eduardo fez, daqui a 10 anos, vai estar lá na internet. Aí o que acontece? Tem problema essa oração ficar congelada durante décadas para todo mundo continuar ouvindo? Não! O problema é de achar que é o seguinte, a oração daquele pastor lá, ela é mais importante porque está na internet. Então é esse tipo de situação que, qual é o problema que a igreja vive, né? Por exemplo, eu vou orar de madrugada, né? Porque se eu orar de madrugada, então eu já não estou mais confiando no poder de Deus. Está entendendo? Eu estou confiando no poder da madrugada. Entendi? É esse tipo de problema. É claro que depois o pastor pode me discutir na questão do lenço, né, do Fernando. O Fernando já estava rindo aqui, fazendo planos aqui no futuro. E aí nisso, ele pode me discutir sobre a questão do lenço e da sombra. Mas assim, a Bíblia está falando sobre isso. Mas a Bíblia não está dizendo, botando uma regra, que é para a gente ficar divulgando isso. É para a gente divulgar o quê? Jesus cura. Isso é para a gente divulgar. É para a gente divulgar o quê? Jesus salva. Agora, não aquela coisa, olha, Jesus salva, mas você, entendeu? Jesus cura, se fulano, aí a gente já começou como é que eu posso dizer, tirar algo de Deus e colocar algo nosso. Aí pronto, aí já virou outra coisa, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? E como eu falei aqui agora há pouco, né, em relação a essa situação, Paulo ele condena, ele amaldiçoa, né? Ele deixa claro para essas pessoas, né, que assim, olha, isso não é o Evangelho. Vamos para o segundo ponto. E aí a gente coloca o quê? Que tanto para o crente perdido quanto para o salvo imaturo, o Evangelho nunca será suficiente. Nós vamos observar aqui, né, que eles dois, quer dizer, Paulo, ele chega num acordo, né, com Pedro, Tiago e João, e aí nisso eles acertam o seguinte: olha, nós vamos falar do Evangelho da incircuncisão, enquanto os outros vão falar do Evangelho da circuncisão. Ué, mas qual é o Evangelho correto? O Evangelho correto é o Evangelho que fala de Jesus. A circuncisão ou a incircuncisão tem a ver com a compreensão de um determinado grupo. Por exemplo, quando os primeiros batistas trazem o Evangelho para cá, eles não trazem apenas o Evangelho, eles trazem também a cultura deles para cá. Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples. Jesus usava terno e gravata? Sim ou não? Não, viu? Entende? Você viu alguma citação na Bíblia, né, de que havia hino do cantor cristão tocado com órgão ou piano na igreja de Corinto? Sim ou não? Não. Então a gente percebe que existem coisas que fazem parte da nossa cultura batista que não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. Então a gente pode ter cantor cristão e a outra denominação que tem a harpa cristã, está tranquilo. A gente pode usar o terno e a gravata e a outra denominação não usar terno e gravata, está tranquilo. O problema é quando a gente já começa a acreditar o seguinte: olha, eu sou salvo porque eu jejuo 3 vezes na semana.
Aí já mudou, porque eu já comecei a dizer que Deus precisa de mim para alguma coisa. E aí é complicado. Pelo amor de Deus, ninguém entenda que eu estou dizendo que não é para jejuar, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se a prática religiosa salvasse, os fariseus e os publicanos teriam lugar de proeminência no ministério de Jesus e não, né, aqueles atrasalados que andavam com Jesus, né? Porque a equipe, né? A equipe ministerial de Jesus, olha, quando você for reclamar da sua equipe, levante sua mão para o céu, porque assim, a equipe de Jesus dava mais trabalho, e a Bíblia diz que ele os amou até o fim. E aí, nesse caso, a gente observa aqui que, olha, legal, você prega para os judeus, guarda sábado, não come uma carne de porco, né, e tal, não come um leitão, uma pururuca, nada de feijoada, beleza, tá, você prega isso daí. Aqui a gente continua pregando Jesus, mas a gente come uma costelinha de porco, tu tá entendendo? Então a gente aqui vive desse jeito. Vai rolar um camarão, um caranguejo, e aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, o comer ou não comer não tem a ver com o evangelho da graça. O comer ou não comer tem a ver com rituais, tem a ver com como é que eu posso dizer, não é bem rituais, mas com regras, com normas, né? Então, por exemplo, tem igreja que o camarada não pode, né, deixar a barba crescer, tem igreja, né, que o cara não pode ficar sem barba, né? Vai ter igreja que a irmã não vai poder raspar o sovaco, vai ter igreja, né, que de repente o irmão não vai poder usar calça jeans. Isso depende, irmão, não é com essa cara não, tem sim. Aí nesse caso, por exemplo, isso eu não sei se dá para perceber, isso são regras, não tem a ver com salvação, não tem a ver com salvação. A irmã não vem de calça comprida para o templo, glória a Deus. Agora não pense que a irmã vai para o céu porque não vem de calça comprida para o templo, e a irmã que vem não vai, porque não foi uma calça comprida que morreu por nós na cruz do Calvário. Ah, pastor, aí eu lembrei, aqui é a primeira lição, mas tem igreja que já está na segunda lição, já tem gente mandando e-mail para mim. Ah, pastor, então vale tudo? Aí você tem que ter toda uma habilidade, né? Porque eu que deixei o e-mail, então não aceita, né? Você deixou o e-mail. E aí nisso eu falei, meu irmão, eu entendo que seria bom que a gente não pecasse, mas a gente peca. Então a gente não pode confiar no mérito da gente, porque a gente não faz nada com perfeição. Nós não fazemos nada com plenitude de bondade, nada. E aí, diante de uma situação dessa, eu vou estar fazendo coisas que muitas vezes parecem ser coisas boas, mas não são. E Deus que esquadrinha corações e mentes, Ele sabe disso. Quantas vezes de repente eu estou falando um negócio aqui, mas eu não estou falando para a igreja, eu estou falando porque eu quero atacar alguém, entende? E aí qual a parte pior? Além de atacar o irmão, eu estou atacando em nome de Deus. É complicado isso, né? E aí, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Eu estava conversando com uma pessoa que a gente está, essa febre aí, né, de período eleitoral, tem muito crente, né, que infelizmente não está praticando o fruto do Espírito nas redes sociais. Então é um tal de crente se atacar, de crente se agredir e assim por diante, né? Hoje eu estava lendo, uma irmã postou ontem, né, para mim, pastor, do jeito que os ânimos estão exaltados, eu sugiro que o pastor não toque nesses assuntos, né? Ivonelli, desculpa, mas eu vou tocar isso aí, entendeu? Eu vou adiar por ele. Mas assim, é interessante que o pessoal se ataca e se agride com uma facilidade incrível. E aí, diante de uma situação dessa, né, de se atacar e de se agredir, o que aconteceu? O pastor de uma determinada igreja falou assim, irmãos, vamos orar. E aí, né, esse irmão contando para mim que o pastor fez esse pedido, todo mundo começou a orar. E nisso que o pessoal começou a orar mais ou menos assim, aquele negócio de bem contra o mal, né, que assim, quem é de Deus mesmo, vota em candidato A, quem vota em candidato B não é de Deus mesmo, é de Deus mais ou menos, né, tal, esse negócio todinho, esse aqui é o lado de Deus, esse aqui é o lado do diabo, aquele negócio todo. E aí nisso, esse irmão, na hora de orar, ele falou que começou a orar, né,
falando, né, que Deus tivesse misericórdia da gente, que a gente fica tendo esperança em homem, tudo e tal, não sei o que lá. Pelo que ele me contou, ele até orou bonito. Mas eu, né, Roberto, uma provocação, fiz uma perguntinha. Você orou para Deus ou você orou para eles? Não, eu orei para Deus. Não, peraí. Orou para Deus mesmo ou você orou para eles escutarem? Não, eu orei para Deus. Então, assim, por que eu provoquei isso? Porque às vezes a gente pode estar orando, mas não está orando porque está falando para Deus. A gente pode estar orando porque é a chance que a gente tem de falar, de externar um pensamento. E aí a gente tem que ter essa vigilância com a gente. Talvez você possa dizer, o pastor está falando isso porque já fez. Já fiz. Pode me julgar. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa vigiar bastante o nosso coração. Lembra do que eu falei? Se você tomar conta da sua vida, você vai perceber que não dá tempo de tomar conta da vida dos outros. Quem toma conta da vida dos outros, com certeza não está tomando conta da sua vida. Porque se você parar para tomar conta da sua vida, já viu quanta coisa para resolver? Já viu? É na área moral, é na área financeira, é na área familiar, é na área espiritual. Às vezes você ora bem a beça, mas você sabe que está devendo na leitura bíblica. Você às vezes estuda bastante, mastiga a Bíblia, mas não passa de 3 minutos orando. Às vezes você ora e lê a Bíblia, mas você é um animal na hora de tratar com os irmãos. Entende? Às vezes você é muito gentil, que às vezes chega a ser falso. Já vê aquela pessoa que fala assim, e aí fulano, fui bem? Você sabe que não foi, mas você não quer conflito. Pô, irmão, estava tensa. Deu para entender? Então, ou seja, tem tanta coisa na vida da gente para a gente consertar, que se a gente for tomar conta da vida dos outros, a gente não tem como melhorar. Não tem. Eu digo isso diante de Deus, né? E aí, a gente observa aqui, né, que para essas pessoas, o Evangelho nunca vai ser suficiente, né? Tanto para um quanto para o outro. Por quê? Porque diante dessa situação, deixa eu beber aqui só para a senhora. Ai, obrigado. Eu estava deixando assim, foi bebendo bem devagarzinho, né? Porque a língua estava secando, mas. Benção. E aí, diante dessa situação aqui, né, o que acontece? Paulo está deixando claro que a salvação ela não é recebida mediante esforço humano. Não coma carne de porco por qualquer outro motivo, não por causa da salvação. Não deixe de fazer uma coisa por causa da salvação, porque a salvação já foi conquistada por Jesus. Aí a pessoa, pastor, vale tudo? Eu falei, não é que vale tudo, só significa que mesmo que a gente se esforce, nunca será suficiente. Ou você faz para satisfazer a justiça de Deus, ou você confia que Jesus fez. Então vamos ficar de qualquer jeito? Depende. Tem gente que confunde salvação com safadeza, são duas coisas diferentes. Começa com a letra S, mas não é a mesma coisa. Se eu, já que estou salvo, vou ficar de qualquer jeito, eu tenho que me perguntar, recebi um novo coração? Aí é que está a questão. Já que eu estou salvo para sempre, então não preciso esquentar a cabeça. Opa, lembra do que eu falei? Eu quero agradar o meu Pai. Aquele que nasceu de Deus não vai viver na prática do pecado, porque a divina semente está nele. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Eu estou dizendo que ele não vai pecar? Claro que não. Vai. Claro que vai. Né? É como, digamos, imagina, tem aquela irmã, né, viúva com seus 50 anos. Né? E quando era criança, uma senhora de 50 anos era tipo Dona Benta. Né? Hoje em dia, uma senhora de 50 anos está por aí, né? E aí nesse caso, por exemplo, a dona está lá viúva, e aí aparece, né, vem aquele João sem graça, né, bater um papo, papapó, tal, não sei o que lá. Aí a gente percebe logo do malandro quando fala assim, irmão, me apresenta seu namorado. Ele vem. Aí dá 3 meses, cadê ele? Não, ele está ocupado, está trabalhando, dor de cabeça. Aí tu já fica assim, esse daí, sei não quer conversar com o pastor da irmã. E aí, diante de uma situação dessa, suponhamos que a irmã fala assim, estou entregando meus cargos, né, porque eu vou viver junto com o fulano de tal. Aí vem as delegadas francisquinhas, né? Vem coragem! Fica de homem! Irmã, você está com seu marido. Ela está sozinha.
que ela está certa. Eu só estou dizendo que eu não estou na mesma condição que ela. Amém. Claro que, por exemplo, tem aquela dona que casou com um miserável, que ela não quer casar de novo, nunca mais. Então essa daí, ela vai viver dos 50 até os 90 sem casar de novo, feliz da vida, viajando, fazendo cruzeiro, ouvindo o Roberto Carlos, só não dá contar para a igreja que ouviu o Roberto Carlos, né? Então, o que acontece? É importante a gente ter a ideia, né, de que assim, cada um tem a sua situação. Porque, por exemplo, tem aquela irmã que ela não vai casar de novo porque ela teve um marido muito top. E ela sabe que vai fazer comparação, não vai ter um bom casamento. Porque igual fulano de tal, né? Eu fico pensando, tem uns falecidos que é uma sombra na vida do atual marido, né? Porque o cara era muito legal. Só que tem uns falecidos também que atrapalham o novo casamento. Porque a mulher sempre acha que o atual marido vai ser igual aquele desgraçado lá atrás. E aí, nesse caso, onde eu quero chegar? Tem a outra que assim, ela está naquela carência afetiva. E eu não vou, porque os patrulheiros têm aquela maneira de dizer o seguinte: tá vendo? Casou-me. Aí a pessoa pensa logo no Sérgio, né? Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que é o seguinte: já se colocou no lugar dela? Esse é o caso. De homem a gente não fala, né? Porque em 6 meses o cara já está noivando, vai casar de novo. Mas estou falando de mulher. Mulher já espera um pouco mais, fica pensando, tem um luto maior, né? O homem chora 2 semanas, mais ou menos, e daqui a pouco está aí na batalha. E aí, em relação a isso, né, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, é muito fácil criticar e acusar as pessoas. Mas quando a gente toma conta da vida da gente, aí a gente percebe assim: meu Deus, eu sou muito mal, né? Em vez de eu estar ajudando a pessoa, eu estou ajudando ela a afundar. Eu não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça de alguém que está pecando. Eu só estou dizendo que é o seguinte: por exemplo, se seu filho ele vai para o tráfico, é preso, você vai visitar, você vai orar por ele, você de repente vai dar um puxão de orelha, vai falar duro com ele, mas você vai dar algum tipo de apoio. Por quê? Porque você tem bronca do que ele fez, mas ele é importante para você. E a Bíblia fala que nós somos família. Se nós somos família, o meu irmão ele pode ter feito até algo que cheira mal, mas ele é meu irmão, eu estou no sangue de Jesus. Então, e detalhe, não vamos esquecer, o seu dia também vai chegar, e quando o seu dia chegar, você vai precisar de amigos. E a Bíblia diz que com a mesma medida com a qual você mede, você vai ser medido. E aí qual é o problema? O problema é que quanto maior a máscara, menor a misericórdia. Quanto maior a misericórdia, menos máscara. Então eu não estou dizendo aqui que assim, pastor, a gente ouviu uma palestra hoje, a gente tem que ser do jeito que a gente é, pronto, acabou. Não. Porque é aquele caso, para você dar certo,